Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Fred Macedo e eu tenho aqui uma nova mensagem, uma mensagem sobre suicídio. Tem uma formiga nas minhas costas aqui me atrapalhando. Vamos lá. Antes de começar, esclareço que sigo a doutrina dos espíritos, sistematizada por Allan Kardec, que é considerada a promessa do Cristo de que enviaria um Consolador prometido, que nos ensinaria todas as coisas e relembraria o que ele disse e acabou sendo perdido. A doutrina tem como pilares a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Vamos então à mensagem. Ô meu amigo, vai aí minha gratidão eterna. Fui suicida, sofri além da conta do que qualquer um pode imaginar, ainda mais quando não se conhece o Espiritismo. Há ainda muita ignorância, desconhecimento mesmo. As pessoas em sofrimento acham que é só se apagar da vida como quem apaga uma vela. E a vida no corpo continua no além, em forma de sofrimentos inanarráveis. Eu morri, entre aspas, pulando de uma alta ponte dos Estados Unidos, numa noite muito fria com neve. A primeira tentativa. Eram 4 horas da manhã. Acabei de sair do meu serviço e pensei, que vida desgraçada esta, só de sofrimento, vou acabar com isso. Daí encontrei uma amiga que com seus carinhos me fez esquecer a ideia. Não havia sido desta vez. Mas essa ideia parecia ter vida própria, aparecendo do nada e me envolvendo, ressoando em minha alma. Dia após dia, o mesmo pensamento obscuro. Até que um dia fiquei curioso e pensei, e se tirasse mesmo minha própria vida? Como não acreditava em nada, o único freio que tinha era uma voz chata na minha cabeça, dizendo, você vai para um caminho sem volta, em que seu sofrimento será multiplicado, dizia esta voz. E pensei, sofrimento? Minha vida já é um sofrimento maior do que eu podia tolerar. Não há nada pior que isso, pensei. Que arrependimento. Esta frase se repetia centenas de milhares de vezes, enquanto sentia o impacto da água gelada no meu corpo, meus pulmões se enchendo dessa água inutilmente, eu tentando lutar para sobreviver. Meu corpo todo quebrado pelo impacto, não conseguia mais nadar. Afundei nas águas do rio Hudson, o que eu pensava ser a morte. Depois de um tempo, em que não sei dizer, acordei, molhado, com frio, confuso, com minhas pernas todas quebradas. Só conseguia me arrastar e passei a ser chamado de Slime Joe ou Caramujo Joe. Me perguntei, como estava assim se morri? Um grupo de espíritos que me chutavam e riam de mim me explicaram. Você é suicida, você danificou o seu corpo espiritual. E daí comecei a reviver meus últimos momentos, seguidamente. Mal me afogava e caía de novo, me espatifava e sentia todas as dores. Isso aconteceu até que um dos espíritos que me seguia me disse,
O chefe vai te curar, mas não será de graça. Você quer? Como um condenado, um náufrago que se agarra à tábua de salvação, eu aceitei. Outro erro grave. O tal chefe parecia um tritão mitológico, horripilante. Respondi que sim. Então, não sei o que ele fez. Um tipo de magia, talvez. Mas meu corpo foi se metamorfoseando em uma serpente. E a dor passou, mas fiquei ainda mais horrível do que estava. Como reclamei do resultado, depois de agredido, fui trancafiado em uma caverna escura, sem água, sem comida. Pensei, mas morto precisar de comida? Minha fome e sede eram muito reais. De tempos em tempos, era de lá retirado, torturado, e depois me ofereciam água e comida, mas aí eu escutava a voz da minha mãezinha na cabeça, dizendo, não aceite e pense em Jesus. Eles queriam que eu ingressasse numa organização criminosa no submundo astral, que faz mal aos inimigos do chefe. Me neguei e fui novamente trancafiado. Desculpem, a voz era da avózinha. A voz da minha avó, então, se fez cada vez mais presente e me explicou que para eu sair de lá, como não tinha méritos espirituais, não havia feito o bem em vida, teria que trabalhar a partir de agora, ali mesmo onde eu estava. Eu perguntei, mas como? Neste lugar? Ela, percebendo a minha inquietude, disse que nos lugares de maiores dores estão as melhores oportunidades de serviço e que eu teria a chance de lá ser resgatado se ajudasse os que estavam ao meu lado, os reerguendo. Então, toda noite, às 20h30, via vultos iluminados aparecerem. O carcereiro era adormecido no local, a vibração terrível se alterava, tornando-se suave numa deliciosa nuvem esbranquiçada, quase diáfana, que só eu via. Pela primeira vez vi minha avó, que me abraçava e que me entregou um livro que se iluminava quando eu o abria. Era o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. E todas as noites eu lia e explicava as suas passagens aos meus companheiros de prisão. E com o tempo, outros puderam ver as mesmas luzes que eu via. Água e comida eram trazidas pelos bons espíritos. E meus captores, além de não me acharem mais na cela, mesmo estando lá milagrosamente, esqueciam-se de mim. Até o duro carcereiro passou a ouvir as minhas palavras, inspiradas pelos irmãos do alto. Depois de muitos dias e noites, olhei para o meu corpo e não tinha mais aquela forma de serpente, de víbora, fruto do hipnotismo do chefe, que me retirara a dor. Olhei para meu peito e uma luzinha rosa foi aumentando de tamanho, iluminando toda a cela. Que emoção! Aquela era a minha própria luz. Grande número de espíritos do alto desceram aos nossos infernos, nas cavernas, para sermos resgatados. Acordei numa cama de hospital improvisada, junto a outros companheiros. Entidade luminosa nos apareceu, depois de nos abraçar. O excelso amigo
nos disse que havia grande necessidade de nosso serviço nas cavernas, pois milhares de espíritos lá sofriam, desgraçados como nós, e sucumbiram nas malhas do suicídio. Perguntou quem gostaria de servir ao Cristo em local tão difícil. Sem pensar, fui o primeiro a me candidatar. Outros também concordaram. Fiquei lá embaixo nas cavernas por cerca de 50 anos, dando fé e esperança a quem não tinha nenhuma. Agora, devido aos meus méritos de trabalho, chamados de bônus hora, poderei reencarnar para prosseguir na minha caminhada, num corpo que será doente, minha saúde fraca, mas com possibilidades de fazer o bem. Aceitei, com peso no coração, pois me havia afeiçoado àquele trabalho, mesmo em ambiente tão difícil, e aos meus companheiros. E para que não haja dúvidas de que o Evangelho no lar se faz aí na terra, nos últimos anos, é fonte de luz. Eu e meus companheiros recebemos doações de energias de todos vocês encarnados que fazem o Evangelho, que sem saberem, apoiaram uma obra no bem daqueles que nada tinham a não ser um pouco de esperança. Meu muito obrigado. Agora a nota do mentor. A vida é dádiva que não se pode dispor livremente sem consequências. Deus não quer a destruição do infrator às leis da vida, mas o coloca onde e quando possa reerguer outros colegas de caminhada. O mal é a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. O exemplo de Joe deve ser seguido. Todos nós erramos, mas para todos são consideradas oportunidades de reerguimento. O trabalho no bem é a forma mais rápida e eficaz para que possamos sair de nossas cavernas, do eu e do egoísmo. O Evangelho no lar é o caminho para a iluminação própria e dos outros à nossa volta. Cada uma das sessões de Evangelho foi retirada a energia de vocês, que depois reposta, para o auxílio dos espíritos suicidas e uma infinidade de outros necessitados. Meus amigos, continuem o bom trabalho de um amigo espiritual. Obrigado, até a próxima.